Oi, gente. Boa noite. Vocês estão vendo minha tela? Tá apresentando para vocês? Sim, professora, tá ok. Nossa, ótimo. É, pode sim, Anthony, tá? Pode sim, não tem problema não. Você pode enviar, tá, Anthony? Pode enviar no meu WhatsApp ou pode enviar por e-mail para aquele e-mail, tá certo? Lá da tutoria, tá bom? Fique tranquilo. Então, gente, já são 7h03, né? Sejam muito bem-vindos à nossa aula. Se eu não me engano, é a quarta aula, né? De tutoria. Passa rápido, né, gente? Já faz aí mais de um mês já que a gente está juntos. Hoje a gente vai conversar sobre o plano de tutoria. Deixa eu ver se eu consigo colocar em tela cheia. Acho que não. Melhor deixar assim, senão eu perdo vocês aqui. O plano de tutoria, ele é um assunto que a gente vai tratar durante todo esse mês de setembro, certo? E, inclusive, vai ser a nossa primeira atividade, tá? Oficial, real oficial, vai ser sobre o plano de tutoria, certo? Tem uma coisa que eu gostaria de conversar com vocês antes, né? Sobre a gente começar a nossa aula, tá? Primeiro, é que eu queria relembrar para vocês a questão dos grupos, tá? Porque, lógico, vocês vão precisar aí dos grupos para a gente começar a fazer nossas atividades. Lembrando que não confundam o que é turma e o que é grupo, tá? Nós temos duas turmas, turma A e turma B, e nós temos diversos grupos. Pode ser grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, enfim, tá? Então, fiquem atentos a isso, tá certo? Eu vi um e-mail de uma pessoa que falava: você me mandou o link o link da aula, mas eu sou da turma G. Não, você não é da turma G, você é do grupo G, da turma A ou turma B, tá certo? Então, é só para que vocês não confundam, tá bom? Uma coisa é a turma, outra coisa é o grupo. Lembra daquela nossa primeira aula, tá certo? Isso, exatamente, Antônio. Você é turma um no grupo G, tá? Então, é só para esclarecer e relembrar isso com vocês. Segunda coisa que eu gostaria de conversar. A partir de agora, como a gente vai começar a ter as nossas atividades em grupo, né, a gente vai começar a perceber mais quem está ativo e quem está inativo no curso. Eu já recebi até algumas solicitações, né, dos mentores do Felipe, da Marília, do Christian, que é o design instrucional, que dentro dos grupos existem pessoas que ainda nem sequer falaram, que ainda nem se comunicaram com o grupo especificamente. Então agora vai ficar mais perceptível. E sobre isso eu quero deixá-los tranquilos. Por favor, não se preocupem, tá? Por quê? Porque tanto o Felipe, mas principalmente a Marília, vai estar muito junto ali de vocês para entender como que está o grupo, se está tudo bem, se não está, tem alguém que está inativo, a gente precisa remanejar, tá? Porque assim, trabalho em grupo online, trabalho em grupo presencial já é difícil. Trabalho em grupo online, ele é mais desafiador, mas não é impossível e é muito importante que aconteça, tá? Até para que vocês tragam lições aprendidas do que vocês viram aqui no curso de tutoria para a vida de vocês, para os cursos de vocês. Pode ser de graduação, de extensão, curso livre, não importa, mas que vocês observem o que está acontecendo e levem para vocês lições aprendidas dos nossos acertos e dos nossos erros, tá? Aqui do grupo de tutoria, certo? Carol disse, eu e minha esposa estamos fazendo o curso. Podemos assistir a aula por um único login?
nós somos da mesma turma e grupo. Não tem problema, Carol, tá? É só que cada um de vocês preencha o formulário individual, tá? É tudo que importa, certo? Queria reforçar também que as pessoas que estão assistindo essa aula online em outro dia, não esqueçam de preencher o formulário de recuperação de aula, tá? Isso, Oi, Francisco, professora? exatamente. Oi. Oi, Ah, pronto. Você me ouve bem? ouço sim. Ah, tá bem. Professora, eu sou Paulo. Eu sou aluno da primeira turma do curso, Aham, sim. começou no semestre passado. Bom, Uhum. professora, eu estou um pouco perdido e confuso com relação a essa reorganização do curso. Parece que houve uma divisão em duas turmas, foi isso? Exato, porque entraram muito mais alunos, então a gente precisou dividir em duas turmas. Pronto. Aí, no caso, agora foi dividido essas duas turmas, né? Foi E dividido foi em duas. enviado para o e-mail individual de cada um quem era de cada turma, tá? Tá, aí agora eu só posso assistir a aula daquela turma na qual eu estou inserido, é isso? É, por questões de organização, mas vocês recebem a gravada das duas. Tá bom. Outra questão também é com relação àqueles pequenos grupos que foram colocados. Isso. Qual a funcionalidade daqueles grupos? Na realidade, eu sei que é para realização de atividades durante a aula online, enfim. Mas aquele grupo, ele é permanente? Eu não digo que ele é permanente, tá? Inicialmente, sim, né? Se você se der bem com os membros da sua equipe, você não quiser mudar e etc., sim, tá, Paulo? Ele é permanente ali até o final do curso. Do curso, não, desse semestre, tá? Desse semestre. Mas a gente pede que não mude por questões pessoais, tá certo? Só se realmente as pessoas estiverem inativas, etc. Darlene, como a gente falou anteriormente, não teremos mais o Moodle, tá? Mas nós vamos ficar no Google Sala de Aula, graças a Deus. Não vamos mais utilizar o Moodle, porque está demorando muito a questão das matrículas, para não prejudicar vocês, tá certo? Então, tudo vai ser colocado no Google Sala de Aula, ok? Certo, certo, professora. Outra pergunta também. Agora nós iremos Uhum. voltar a utilizar o Teams? Essa Infeliz, plataforma? assim, a gente vai utilizar os Teams para as aulas síncronas, mas, gente, parece que o Meet vai dar certo, viu? Até a próxima semana a gente conversa com vocês, mas provavelmente vai dar certo a gente migrar para o Teams, tá? Ou migrar para o Meet, tá? Outra coisa Para também, vocês é melhor. professora, é com relação à frequência. Eu não estou conseguindo acessar o formulário de frequência. Tá, aí, Paulo, você pode conversar diretamente no particular com o Felipe, que ele te orienta melhor, tá certo? Mas, Felipe é o assim, rapaz do. é Felipe é o o nosso rapaz daquele mentor. perfil que tem no grupo, né? Do Rede Isso, Educação. atendimento educacional. Pode chamar no privado que a gente te ajuda, tá certo? Tá bom, obrigado. Pronto, gente, eu vou começar o nosso conteúdo, tá bom? Para a gente não atrasar mais. Assim, não estamos atrasados, né? Vai dar certo. Mas para a gente começar ele mesmo, tá? Então, como eu falei para vocês, a gente vai iniciar hoje o plano de tutoria parte um, tá? Vamos ficar todo mês de setembro falando sobre ele. Vocês vão fazer a atividade em cima do plano de tutoria, certo? É um assunto que eu preciso que vocês tenham o máximo de atenção. No nosso semestre, ele é um dos assuntos-chave, né? Um dos grandes objetivos educacionais é que vocês não podem sair desse curso de 3 anos. Muito, a galera gosta de enfatizar. Vocês precisam sair desse curso sabendo fazer um bom plano de tutoria, um plano de tutoria muito bem estruturado. Então, você sabe quais elementos um curso online deve ter? Às vezes, quando a gente pensa curso online, quando a gente vai estruturar um curso online, geralmente o que a gente faz? A gente sabe estruturar um curso presencial e tenta trazer elementos para o curso online, sendo que não é bem assim, tá?
Então, o curso online, segundo a nossa bibliografia base, que é o ODDE, né, ele tem mais de 30 itens. Na verdade, ele tem 34 itens. Esse aqui, gente, é um checklist, certo? De tudo o que não é tudo, mas é o que é essencial para rodar bem o curso online, para o curso online acontecer. Tanto que esse curso de tutoria, né, ele passa, quando a gente foi conceber ele, a gente passou por esses 34 pontos, certo? Mas para a gente agora, só nos interessa 8, tá? Porque aqui está incluso tanto o tutor como outras áreas, mas aqui eu gostaria, né, tanto eu como o professor Isaac, a gente vai conversar sobre 8 desses pontos. E hoje a gente vai conversar sobre 6 deles, tá? Então, qual é o objetivo da aula de hoje? Iniciar a elaboração de um plano de tutoria mínimo. Então, hoje nós vamos falar, como eu falei, sobre 6 desses pontos, certo? Esses pontos do plano de tutoria. E vamos lembrar da aula passada sobre a questão da teoria da carga cognitiva. Então, a gente vai começar a colocar a teoria da carga cognitiva em prática, tá? Como que o plano de tutoria se alia à teoria da carga cognitiva como metodologia base, como não como metodologia, mas como conceito base, né? Para que a gente melhor estruture um curso, tá? Oi, Alice, boa noite. Então, o que é o plano de tutoria? Tá? Então, o plano de tutoria, ele é esse guia. A gente pode pensar o plano como uma documentação mesmo, tá? Então, ele é um documento na qual a gente coloca como o mentor ele vai atuar, certo? Durante a tutoria, tá? Durante o tempo que ele vai estar tutoriando um aluno ou um curso, etc. Tá? Dentro do plano de tutoria, né, desse guia, desse documento, pensem num documento, um documento lá do Word que eu vou colocar cada um desses pontos. A gente precisa, né, que tenha esses pontos essenciais, tá? Então, a ação, a rotina, os limites e as métricas, certo? Então, em relação à ação, tá? Em relação à ação, a gente pensa o que é que o tutor vai fazer, tá? De forma geral, quais são as ações que ele precisa fazer para aquele curso em específico? Por exemplo, o tutor ele vai enviar a mensagem, ele vai, por exemplo, fazer um vídeo, ele vai, digamos assim, responder um fórum, né? Ele vai estimular as pessoas a responderem algo. Ele vai fazer intervenções proativas, né? Intervenções que ele possa melhorar o estímulo das pessoas, tá? Ele vai acompanhar os alunos, tá? Então, no plano de tutoria, eu preciso primeiro entender que ele vai descrever as ações que o tutor vai fazer durante o período em que ele estiver naquele curso, tutoriando aqueles alunos, certo? Para cada ação do tutor, então, responder o fórum, fazer a curadoria de de uma determinada inteligência artificial que vai melhorar ali o resultado do aluno, etc. Para cada ação, a gente tem um canal. E dentro desse canal, a gente tem o objetivo de usar aquele canal. Como assim, Larissa? O canal, e-mail, fórum, o ambiente virtual de aprendizagem, WhatsApp, tá? Então, ele tem um canal na qual ele vai falar com o aluno, certo? E aí ele precisa, através desse canal, ter, digamos assim, os modelos de mensagem, como ele vai falar, a linguagem que ele vai falar, certo? E a partir disso, a gente cria rotinas. Então, uma vez que está mapeado as ações que ele vai fazer, e por quais canais ele vai fazer aquelas ações, a gente define as rotinas. É uma vez por semana, é 2 vezes por semana que o mentor vai falar
os tutores vão falar. Então, essa rotina, né, essa cadência de quando o mentor entra em contato com o aluno, ela já é programada e ela já está descrita no plano de tutoria, certo? E assim, não é só a parte em que você tutor fala com o aluno, mas dá para mesmo prever quando que o aluno vai falar com você. Então, por exemplo, quando a gente teve a questão dos grupos, né, que foi toda aquela pandemônio que aconteceu no WhatsApp, tá? Que eu acho que todo mundo acompanhou. Nós já prevíamos que aconteceria uma entropia, ou seja, um caos. E é super normal, porque a gente está colocando uma informação nova que afeta a cada um de vocês. E como a gente sabe que vocês estão se importando, estão olhando o grupo do WhatsApp, então essa busca do aluno para o mentor, para a equipe, ela é previsível, certo? Então, essas coisas elas são todas mapeadas no plano de tutoria, tá? Você consegue mesmo prever, até com a experiência, quando que esse aluno vai entrar em contato com você. É claro que dúvidas pontuais não, tá? É óbvio que não, mas tem algumas coisas que acontecem que você consegue meio que prever. Outra coisa também que tem que ter no plano de tutoria são os limites, tá? Limites de prazos de atividade, por exemplo, tá? Então, a gente vai ter o nosso prazo, vocês vão ter, por exemplo, vocês vão ter mais ou menos um mês para poder desenvolver esse plano de tutoria que a gente vai conversar com vocês, e isso é um prazo que o tutor já sabe, tá? Muito antes de vocês, o tutor já tem que saber desse prazo, certo? E também definir os limites para quando, por exemplo, vocês devem falar conosco no WhatsApp. Então, alguns alunos se chateiam, às vezes, porque a gente não responde na hora, tá? Por exemplo, também existem aqueles que mandam mensagem 10, 11, meia-noite, tá? A gente já recebeu mensagem do grupo de tutoria meia-noite, tá? No particular. Ah, Larissa, mas como assim, tal? É normal, gente, isso acontecer. Por causa, como a gente não tem essa percepção mais devido, né, à própria internet, a gente não tem mais essa percepção de lugar e até mesmo de tempo, a pessoa manda a mensagem quando ela pode mandar. Às vezes ela estava ocupada o dia todo e ela só conseguiu mandar mensagem naquela hora. Ou às vezes a pessoa mesmo não tem muita noção e acaba mandando. E aí, Anthony, não. Por quê? Nós temos o nosso prazo e a gente precisa definir muito bem. Então, a gente já definiu lá desde o início, na nossa primeira aula, que nós estamos geralmente em horário comercial, tá? Entre 9 e 5, 6 horas, tá? Da manhã e da noite. E nós não respondemos sábado e domingo. Pode acontecer um caso pontual? Pode. Às vezes, quando termina aqui a aula, eu vou lá no WhatsApp e respondo alguma coisa para vocês, certo? Mas, como nós definimos esse limite, e é uma coisa que vocês também devem fazer, né? É importante que estejam claros esses limites para vocês. Então, se vocês mandarem mensagem 1 hora da manhã, pode enviar, não há problema, só não vamos responder, certo? Muito provavelmente não vamos responder. Então, esse pensar nesses limites também tem que estar no plano de tutoria, certo? E as métricas, tá? É importante, gente, a gente definir as métricas. Parece assim, que métrica parece coisa de gestor, né? Mas não. A métrica, tudo que você estiver envolvido, é importante que você defina as suas métricas, tá? Métricas que a gente fala em relação a aonde que você quer chegar naquele curso, certo? Como você vai acompanhar aquele aluno. Então, por exemplo, eu defini nas minhas rotinas
lá no início que o prazo para o aluno, para eu considerar esse aluno inativo, ele é 7 dias, por exemplo, tá? Então, dando um exemplo. Em 7 dias, o que é que eu vou fazer? Se eu tenho essa métrica, eu preciso ter uma resposta a ela. Eu preciso fazer alguma coisa em cima daquela métrica, tá? Em 7 dias, ativa o meu protocolo de resgate do aluno. Qual o protocolo? Qual a profundidade desse protocolo? Então, a gente precisa ter métricas, certo? Como tutores. Ah, Larissa, mas eu estou no curso, e aqui é um ponto importante antes da próxima fase, né? Ah, Larissa, mas eu sou tutor, digamos, num curso de, sei lá, graduação, que agora mudou, né? Não vou mais usar graduação, não. Um curso de pós-graduação ou num curso livre, etc. E aí os meus gestores não me falaram isso aqui. Defina você o seu plano de tutoria a partir daquilo que você conhece do curso, a partir do que você vai tutoriar. Não espere pelo seu gestor. Aqui eu estou falando para você fazer planos de tutoria de acordo com, para você organizar bem o seu trabalho de tutoria, para você ser eficiente, tá? No seu trabalho de tutoria, tá? Então, como eu falei, nós vamos ver 6 desses tópicos, né, que envolve tudo isso aí que eu falei com vocês, sobre como elaborar um plano de tutoria, tá? Então, primeiro, perfil dos alunos, certo? Isso é o básico. Isso aqui eu acho que vocês já devem ter ouvido falar milhares e milhões de vezes, certo? Então, vocês precisam definir quem são os alunos, a quem vocês irão falar. E isso não é superficial. Ah, o meu aluno do ensino médio. Ponto. Não, não é só isso. O seu aluno tem muito mais do que só ser do ensino médio, tá? Então, é bem importante que, uma vez que vocês tragam, que vocês tenham acesso a fichas de inscrição, são, Anthony, hoje a gente vai falar de 6, mas no total são 8. Então, antes da gente falar sobre, uma vez que vocês têm a ficha de inscrição, peguem aquela ficha de inscrição e se debrucem em cima delas. Analisem, tá? Por exemplo, vejam na ficha lá de inscrição dos alunos, dados demográficos, qual é a rotina dele? Ele é uma pessoa que estuda e trabalha? Ou é uma pessoa que só estuda? Qual é a idade dessa criatura? Qual é o nível prévio? Você lá na inscrição ou não foi? Se não foi, você pode passar um formulário para poder ver essa experiência prévia dos alunos, tá? Domínio digital. Esses alunos, eles têm domínio digital, ou não? Eles sabem usar um WhatsApp, eles sabem usar um Google Sala de Aula, ele vai saber usar a ferramenta Discord, sei lá, certo? Ver também a questão das barreiras. Esse aluno, ele tem alguma questão de algum tipo de barreira? A internet dele é boa ou não é? Qual é o contexto dele? É um contexto urbano? É um contexto rural? O idioma dele. Então, muitas vezes nós temos alunos que são, por exemplo, da Angola, ou então Guiné-Bissau, ou qualquer outro deles é o português de Portugal. Será que ele vai ter algum tipo de restrição por isso, né, em relação a entender o idioma? E a acessibilidade, esse meu aluno, ele tem algum déficit de atenção, tá? Então, ou não. Então, tudo isso vocês precisam saber dos seus alunos, tá? Então, é extremamente importante para que você faça e mais uma vez eu estou repetindo, não é superficial, não faça uma análise superficial. Ah, Larissa, mas não dá tempo, é tanta coisa para fazer, tem que botar o curso para rodar. Ok, coloque outra pessoa para fazer, tá? Mas tem que ser feito, ok?
E a partir daí, você começa a já pensar no futuro nas estratégias, né? Por exemplo, se a maioria são como em janelas flexíveis, por que que aqui a gente não é tão criterioso com relação à frequência? Por que que não é obrigatório? Porque eu sei que todos vocês são, a maioria, né? São trabalhadores que trabalham o dia todo. Os que estão aqui agora porque podem, de alguma forma, são privilegiados no sentido de poderem estar aqui, né? Se não estão fazendo um outro curso ou no presencial, tá? Então é muito importante, tá certo? Vocês levarem essas coisas em consideração. Ah, mas o meu gestor não quer, mas aí você vai ter um alto índice de evasão. E aí, né? Qual é a prioridade, certo? Entenda se existem pessoas de baixo proficiência digital, tá? Então, por exemplo, eu trabalhei em um outro local em que as pessoas eram de. E aí a gente precisava utilizar uma sala, um Google Sala de Aula ou qualquer outro AVA, e para mim foi extremamente difícil escolher o AVA, porque ele precisava ser eficiente, não dá para ficar botando material no WhatsApp, né? Mas a maioria dessas pessoas ela não tinha proficiência digital. E aí, o que que eu fazia? Tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem analisado. Ah, Larissa, mas eu só tenho essa plataforma, é a plataforma que o curso oferece. E aí, o que que eu faço? Ela é difícil, ela é complexa. Faça tutoriais, pegue na mão do aluno. Você é o tutor de estar ali realmente fazendo esse papel, tá certo? Que é uma das coisas, inclusive, que para mim ficaram um pouco nebulosas em relação à nova legislação da graduação EAD, né? Quem que vai fazer isso? Quem que vai pegar na mão do aluno? Vai ser o tutor? Vai ser o mediador? Para mim, especificamente, não ficou muito claro, mas esse apoio tecnológico, né, com o aluno, tá? Segundo, canais de comunicação. Então, você já definiu o seu público, você já deu todo um panorama, certo? E agora a gente tem os canais de comunicação. Defina os canais. Vai ser WhatsApp, vai ser e-mail, vai ser fórum, tá? Mas também não encha o aluno de canais de comunicação, tá certo? É importante ter vários canais de comunicação? Sim, é muito importante ter vários canais de comunicação. Por exemplo, já chegou alunos para mim e disseram que não querem mais o grupo do WhatsApp e saíram do grupo do WhatsApp. E eles me perguntaram: eu consigo acompanhar o curso fora do grupo do WhatsApp? Eu disse sim. Por quê? Porque para cada canal de comunicação existe um porquê, que é esse próximo tópico aqui, né? A finalidade. Então, a gente tem o Google Sala de Aula, que tem lá um canal de comunicação, porque tem um mural lá, né? Então, a gente tem o Google Sala de Aula, a gente tem o WhatsApp, que a gente conversa, e tem o e-mail, tá? O e-mail, coisas oficiais. Então, a gente precisa enviar o link da aula, uma coisa oficial, tá? Todos precisam saber, então, envia por e-mail. O WhatsApp, ele é mais um reforçador da informação. Ele não é o canal principal. O nosso canal principal oficial é o e-mail. Mas, se vocês quiserem desistir do curso, por exemplo, ou quiserem fazer sugestões, reclamações, a gente peça que faça por e-mail, porque é um canal oficial. Agora, o WhatsApp, ele é um reforçador, porque a gente sabe que é muito mais fácil você olhar o seu WhatsApp do que o seu e-mail, tá? E a gente tem um fórum, que geralmente ele tem uma questão mais de ou passar alguma atividade. Aqui, especificamente, o fórum do Google Sala de Aula não é muito bom, mas a gente vai tentar transformar em alguma outra coisa, tá? A gente estava até para ver uns fóruns, mas é isso, tá, gente? Então, cada canal. Ah, vou escolher o Discord, ou vou escolher o Telegram. Sim, por quê? Qual é a finalidade? Você já pensou? Ah, porque tá todo mundo acostumado. Não é finalidade, tá? Tem que ter um propósito de por que que você usa aquele canal, tá certo? Então, isso faz parte também do plano de tutoria, certo? Reduzir canais redundantes. Então, por exemplo, eu tenho o WhatsApp e eu tenho o Discord. Mas o WhatsApp e o Discord, no curso de tutoria, ele teria a mesma
finalidade, talvez em outro curso tivesse outro. Será que fica redundante? Então, é uma coisa a se pensar, não existe um certo e um errado, só evite, tá? E o SLA? SLA ele é uma sigla, certo? Que em inglês, que se chama Acordo de Nível de Serviço. O que isso significa? É o tempo, é o prazo, tá? Então, é o prazo de resposta. Então, por exemplo, nós temos uma meta interna de tentar responder vocês em até 24 horas, seja no WhatsApp, seja no e-mail. E uma meta máxima de 48 horas. Então, isso também tem que estar muito bem estabelecido no curso, no plano de tutoria de vocês. Então, a gente vai ter o canal Fórum, por exemplo, que tem a finalidade de ser utilizado para dúvidas coletivas e eles devem ser respondidos em até 48 horas. Então, isso é bem importante que vocês tenham em mente, tá? O plano de tutoria, antes do curso começar, ele já precisa ter tudo isso muito bem definido, certo? Um parêntese aqui. Não, Danilo, eu já falei no início da aula, tá? O Moodle não vai ser mais utilizado, tá? Frequência de contato. Desculpa, frequência e tipo de contato, certo? Então, quantas vezes o tutor vai interagir por semana? Qual o tipo de contato dele, certo? Aqui, a gente definia lá o que a gente conversou sobre as rotinas, certo? Então, por exemplo, definir um roteiro semanal, por exemplo, tá? Então, eu vou entrar em contato com os alunos para saber se está tudo bem, a finalidade, para saber se está tudo bem 2 vezes por semana, por exemplo. E também o contrário. Então, o meu aluno está ausente há mais de 7 dias, então eu vou entrar em contato com ele, uma mensagem de acolhimento, certo? Então, tudo isso tem que estar mapeado. Também tem que estar muito claro na cabeça de vocês quando vai ser preciso escalonar. O que isso significa? Quando você já não consegue mais. Então, você já falou com o aluno, ele não responde. Já mandou e-mail, ele não responde. Isso eu estou falando porque já aconteceu aqui no tutoria, tá? A gente mandou mensagem no WhatsApp, a pessoa não respondeu. Mandou e-mail, a pessoa não respondeu. Mandamos formulário, a pessoa não respondeu. E agora, o que a gente faz? Tá? Então, você escalona para o seu gestor. Aí sim, certo? Se você for o gestor, você escolhe, dentro do que você definiu, o que você vai fazer, certo? E aí, uma coisa bem importante, gente, é o seguinte. Eu quero que vocês coloquem isso na cabeça, tá? A previsibilidade das rotinas reduz a ansiedade e a incerteza, certo? Quando for possível, ter uma previsibilidade das rotinas, porque às vezes acontecem coisas fora da curva, fora do que a gente pensa e imagina. Mas a previsibilidade da rotina ela é muito importante, tá? Para o curso online, certo? A questão dos grupos, a gente já vinha falando há algum tempo. Gente, vamos ter trabalhos em grupos. Vai ser assim em grupos. Quando a gente divulgou os grupos, foi né, assim, uma loucura. Só que a gente não temos como prever totalmente como que vai ser a reação de vocês em relação a isso. Eu já tive outros cursos online, né, que a gente não teve essa loucura toda. Foi mais tranquilo. Então, assim, vai depender muito da turma, tá certo? Claro que depende também de como que a gente faz isso, óbvio. Mas também depende muito da turma, o quanto ela vai levar em consideração algumas coisas, tá certo? Mas, rotinas previsíveis, tentem o máximo possível. Quando for possível, vocês prevejam essas rotinas. E é por isso que o plano de tutoria é tão importante, tá? Porque vocês precisam já ter muito bem, quando for começar um curso, um novo semestre, já ter muito bem esse plano de tutoria estruturado, ok? Gente, alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Vocês estão aí? Vocês não me abandonaram, não, né? Eu só tô vendo o Anthony. Gente, cadê vocês? Hello? Estamos.
Então aí, tá tudo tranquilo, tá tudo bem? Estamos. Show. Ótimo, gente. Massa. Então vamos continuar. Hoje a nossa aula vai ser curtinha, tá? 4. Estratégias de acolhimento, certo? Então, nós temos a questão do acolhimento inicial, tá? Então, o tutor, lembrando dos perfis do tutor, né? Então, o tutor, ele deve ser um ponto de acolhimento, tá? E aí eu falo de um acolhimento técnico, e eu falo algumas vezes, um acolhimento mais tecnológico, isso sempre, de um acolhimento pedagógico, mesmo que ele não saiba que a gente tenha o nome tutor administrativo, na sua forma administrativa, mesmo que ele não saiba, mas ele consiga acolher o aluno na sua dúvida e passar para um professor, por exemplo, tá? Então, nós temos esse perfil pedagógico do tutor, tá? E nós temos esse perfil mais social, o perfil mais empático, de entender a situação daquele aluno, certo? Então, pensando nesses perfis, o tutor ele é essa figura de acolhimento inicial, certo? E não falo só na questão da comunicação. Então, eu tenho uma dúvida, vou perguntar ao meu tutor. Mas também na questão de que ele, na hora que a gente faz um curso, se ele perceber que o aluno precisa de algum tipo de orientação, por exemplo, puxa, não estava mapeado, mas eu vi que os meus alunos eles estão com muita dúvida de como enviar um trabalho no Google Sala de Aula. Eu vou fazer um tutorial para ele para poder, digamos assim, tirar essa dúvida dele. Então, isso é uma forma de acolhimento do aluno, tá? Além disso, é bem importante, né, dentro dessa questão do acolhimento do tutor, pensar nas formas de ambientação do curso, nesse acolhimento inicial do curso, tá? Não só o que eu falei agora no acolhimento dia a dia, mas esse acolhimento inicial, tá? Então, ter uma ambientação técnica, né, da plataforma, uma socialização, tá? Do tutor se apresentar. É claro que a gente tem uma turma muito grande, a gente precisa fazer digamos assim, essa socialização mais em grupo, né? E também já passar para vocês as normas e as etiquetas, tá? Então, pensar nas formas de acolhimento, como que vai ser o início do seu curso, como que vai ser o final. Será que não seria interessante, é melhor para o meu curso, fazer um vídeo inicial de acolhimento ou fazer uma aula síncrona de acolhimento? Né? Então, pensar nessas formas, nessa primeira aula, antes de jogar o conteúdo para o aluno, é bem importante, tá? E aí a gente passa para 5, que é o monitoramento e participação, como eu falei para vocês. Alguém aqui sabe o que é KPI? O que é KPI? Alguém sabe? Alguém poderia nos dizer o que é um KPI? Sim, ó, doutor Felipe. Doutor Felipe não pode falar, não, Felipe. Tassiano não sabe, Marília não sabe. Anthony, plataforma, não, senhor. Outra coisa. Jordana não sabe. Pronto, a Mônica matou aí. Os KPIs, eles são como se fossem indicadores, mas não é qualquer indicador, tá? O KPI é um indicador de qualidade, é um indicador preciso de aonde você quer chegar, tá certo? Então, para você monitorar um aluno, né, como a gente monitora vocês, por exemplo, a gente tem indicadores, tá? Indicadores qualitativos e quantitativos, certo? Isso, de onde é que a gente tira esses indicadores?
Isso, exatamente. Então, de onde é que a gente tira esses indicadores? Não só de qualidade, tá? Outras mais aqui, mais de participação. Então, de onde é que a gente tira esses indicadores? A gente pode extrair do ambiente virtual de aprendizagem. Então, por exemplo, os alunos fizeram login na plataforma no dia tal. Isso é um indicador, tá? Os alunos fizeram posts no mural do Classroom. É outro indicador. Os alunos passaram tanto tempo na aula online. É outro indicador. Exatamente. Então, assim, vocês precisam, quando definirem o plano de tutoria de vocês, definir quais são esses indicadores que vocês irão medir a participação dos alunos. E também existem os qualitativos. Por exemplo, imaginem que a gente passou um fórum para vocês. Responder ao fórum, sim ou não, é um indicador. Mas e a qualidade da resposta desse fórum? O fórum foi só ChatGPT. Você vê na cara que é ChatGPT. Aí você define qual é a qualidade dessa entrega, tá certo? Então, tudo isso é muito importante. Para quem é professor, sabe que tem a questão das rúbricas. As rúbricas também são indicadores, certo? Elas ajudam a fazer os indicadores, tá bom? E aí, como é que a gente traz isso para o nosso plano de tutoria, né? Então, defina quais são esses indicadores que vocês vão pesquisar no dia a dia, tá? Então, aqui a gente tem, por exemplo, logins, os logins na plataforma, as entregas das atividades, posts que os alunos fazem no fórum ou no grupo do WhatsApp, por exemplo, tá? Tempo online, então quanto tempo o aluno passou vendo aqueles conteúdos, certo? E a partir desses indicadores, já montem um plano de ação. Então, por exemplo, se eu sei que o aluno, e eu falo isso de uma outra plataforma que a gente tem, se eu sei que o aluno passa mais de 7 dias sem entrar na plataforma, ele entra como inativo. Uma vez que ele entra como inativo, ativa lá, opa, peraí, tem que mandar uma mensagem para esse aluno, tá? O aluno não entregou a atividade. Puxa, vamos atrás desse aluno para poder entender por que ele não entregou a atividade. Mas entregar a atividade é um alerta que a gente tem que ter. Então, tem que ser definido aí um KPI para essa atividade de não entregou a tarefa. Não entregou a tarefa no dia certo, tá? Isso é bem importante, certo? Então, a gente precisa converter dados em ações pedagógicas. Basicamente é isso que eu quero falar, tá? E a questão da medição do engajamento, tá? Engajamento não é só, gente. Vocês estão falando aqui no chat da reunião. Vocês falam muito no grupo do WhatsApp. A pessoa entrega as atividades. Engajamento não é isso, certo? O engajamento, ele é multifatorial, certo? Ele é quali e quantitativo, tá? Engajamento é frequência, qualidade e reciprocidade, certo? E isso aqui, gente, é extremamente importante. O que é engajamento? É a frequência, ou o que é essa frequência, Larissa? É a frequência com que o aluno ele se expõe, tá? Então, por exemplo, ele entrega bem as atividades dele? Ele entrega as atividades? É frequência, certo? Frequência em que ele interage com o curso como um todo. Pensa o curso como essa grande bola aí que alguém está interagindo com ela. Então, uma vez que eu entrego a atividade, eu interagi com o curso. Então, eu estou tendo frequência. Fazer perguntas aumentou. Frequência. Falar aqui no chat da reunião. Frequência. Certo? Qualidade. Beleza. O aluno entregou a tarefa. Mas a tarefa está boa ou está ruim? E aí, foi uma boa entrega ou não foi? Tá? Ele vai tirar um 8 ou um 0? Então, a gente precisa ver a qualidade na qual o aluno tem essas entregas dele, na qual vocês colocam aqui no chat da reunião, vocês falam no grupo do WhatsApp, tá?
Então, não adianta nada, por exemplo, você morrer de falar no grupo do WhatsApp, mas na verdade você só gerar confusão no grupo do WhatsApp. Você vai ter muita frequência, mas a sua qualidade cai, certo? E a gente tem o terceiro nível do engajamento, que é a reciprocidade. O que é a reciprocidade? É com quem e como interage. Então, por exemplo, você ajuda seus colegas, né? Ou você atrapalha seus colegas? Então, isso é reciprocidade, certo? Quando você fala com o seu mentor, você é mal educado? Ou então você é frio? Você não diz um obrigado? Ou você fala? Ou você é simpático? Então, tudo isso a gente analisa no nível da reciprocidade, certo? Então, o engajamento, gente, é tudo isso, tá? Então, é a ida e a volta, né? Nessa questão da reciprocidade. É a ida e a volta, é o que você está construindo, certo? E aí, dentro disso, a gente pode definir métricas, né? Então, eu tenho como definir se o meu aluno está com mais risco de evasão ou menos risco de evasão. Por quê? Porque cada uma dessas métricas aqui eu posso colocar, por exemplo, de 0 a 10, de 0 a 100. Então, aluno, se eu sei que no meu curso eu tenho tantas formas de interação, eu posso quantificar essas formas de interação. A qualidade eu também posso, porque eu tenho as rúbricas, tá? Larissa, não sei o que são rúbricas. Rúbricas é quando você já define o que você espera daquele aluno, tá? Então, o que é um trabalho bem feito? Um trabalho bem feito é XPTO, é isso, isso, isso. Então, você já define isso para os alunos, tá? E tem também a questão da reciprocidade. Então, cada uma delas você pode fazer um quantitativo, um qualitativo e definir. Isso aqui é só um exemplo. Então, se o aluno tem zero, o que é 0,80, pensem como 80%. Então, o aluno está com acima de 80%, ele, nesse índice, né, ele está engajado, mantém um ritmo, feedback de reconhecimento. O que o tutor deve fazer, né? Então, assim, isso aqui não é uma regra, tá certo? Isso aqui é uma sugestão. Existem muitas outras formas de fazer isso. Larissa, mas isso aqui é função do tutor? É função do tutor. Não é exclusivo dele. Ele pode fazer isso junto com a gestão dele, com as pessoas que estão acima, com os professores. Cada curso tem o seu nível hierárquico, né? Mas dá para você sentar com o seu gestor e fazer isso. Ou se não tiver, você mesmo faz, certo? Sim, Marília, isso consta no plano de tutoria. Você já pensar como que você vai medir o engajamento do aluno, certo? Não precisa ser tão formal assim inicialmente, depois você vai melhorando o seu plano de tutoria, tá? É complexo, mas dá para inicialmente você pelo menos pensar nessas três partes. É como eu falei, gente, fazer uma boa tutoria não é fácil. Só chegar para o aluno mandar uma mensagem, isso não é tutoria, certo? Tassiana, você pode, às vezes, quando você tem instituições que têm, eles fornecem, mas o próprio tutor pode criar as dele, de acordo com o curso, certo? Porque, como eu falei para vocês, o tutor ele precisa saber o que ele está tutoriando, né? O curso que ele está tutoriando, os alunos que ele está tutoriando, independente da gestão, independente de onde ele trabalha. Isso faz parte do trabalho, certo? Assim como o professor faz parte do trabalho do professor ter didática. A instituição não vai te dizer o que é a didática, mas você tem que saber, certo? E aí, a gente tem que relembrar a questão da como a teoria da carga cognitiva me ajuda nesse processo. Tudo que a gente conversou até aqui, até agora, é justamente para quê?
reduzir a carga extrínseca. Alguém lembra o que é carga extrínseca? E aí, gente, o que é a carga extrínseca? Não, 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 Marília. O que é carga extrínseca? Vamos lá, gente, vamos lá. O que é carga extrínseca? Estou aguardando a resposta de vocês. Como assim, Danilo? Não pode, tem que ver a última aula de novo. Depende do conhecimento, não. Não, não, não. Extrínseca. Carga extrínseca. De fora. Vamos melhorar essa definição. Quase, Anthony, quase. Isso lá. Então, o que o aluno recebe do conhecimento que ele vem de fora, lembra da questão da memória de trabalho? Vocês estão recebendo essas informações que eu estou dando aqui para vocês, tá? Então, é a carga extrínseca. Então, a gente precisa reduzir esse volume de informações que vem para o aluno. O plano de tutoria, ele ajuda justamente isso, a você modular essa carga extrema. Desculpa, não modular, mas reduzir, limpar o máximo possível como a informação chega para o aluno, certo? A carga intrínseca. Isso, exatamente, André, exatamente. Isso, exatamente. Já a carga intrínseca, aí sim, a intrínseca é o que nós já temos, é o que nós trazemos, é a nossa carga interna. Então, ela ajuda a modular, isso, o aluno já tem. Então, ela ajuda a modular essa carga intrínseca. Uma vez que eu sei quem é o meu aluno, eu já sei o que é que ele já carrega. Eu já sei que ele é um aluno formado em geografia. Se um aluno formado em geografia vem para um curso de tutoria, o que que ele está buscando? Quais são as informações que ele já tem? Ah, no curso dele ele já deve ter visto alguma coisa de pedagogia. Então, algumas coisas que eu falo aqui, talvez para ele não sejam novidade. Então, tudo isso é a carga intrínseca. E o meu plano de tutoria já traz isso. Como é que eu posso aproveitar essa carga intrínseca para que o meu curso não fique tão chato? Por exemplo, tá? E elevar a carga significativa. O que é a carga significativa, gente? Vamos lá. Para a gente fechar a nossa aula. Carga significativa. Ela estava com outro nome, mas aqui é um sinônimo, tá? Tô esperando, tô esperando. Carga significativa. Isso, Anthony. Também, esforço produtivo. O que mais, gente? Carga significativa. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, gente. O que é carga significativa? Participação ativa. Muito bem, Jordana, isso mesmo. Carga significativa é aquela na qual o aluno ele tem aquela motivação, isso, a motivação para participar do curso. Exatamente, ele tem uma participação, ele quer estar presente, exatamente. Então, quando a gente faz um bom plano de tutoria, o que que a gente faz? Através dos feedbacks, né, da promoção, da colaboração, o que que a gente faz? A gente eleva a carga significativa. A gente faz com que o aluno fique mais motivado e, consequentemente, ele está mais engajado, tá? Então, isso aqui promove o aumento da carga significativa, certinho? Márcio,
para cada uma dessas etapas, por exemplo, lá na etapa do plano para você ver o perfil do aluno, você pode utilizar, por exemplo, digamos assim, um formulário. Já no outro grupos do WhatsApp, etc., você pode fazer uma enquete. Porque a partir do momento que eu sei qual é o meu público, por exemplo, se eu pego um público muito, muito 40 mais, eu acho que o Discord não é uma boa ferramenta. A não ser que seja um público 40 mais da tecnologia que joga. Então, tudo isso é um xadrez 4D que realmente você precisa. Então, não existe uma ferramenta específica, são pesquisas, tá? Isso, exatamente, Márcio. Ah, sim, entendi. Existem ferramentas dentro do plano que podem ajudar a criar e identificar esse perfil do aluno? É isso, Laura, tá? Como eu falei. Existem já ferramentas, eu posso trazer para vocês algumas ferramentas, mas é uma busca muito ativa. É você pegar os formulários de inscrição dos alunos e, a partir daí, traçar um perfil. E aí, esse traçar um perfil é pesquisa mesmo, tá? Em resumo, tá, gente? O que nós aprendemos hoje sobre plano de tutoria? Nós vimos os 6 primeiros, dos 8, os 6 primeiros elementos: perfil, canais, regras, rotinas, acolhimento, monitoramento e engajamento, certo? E vimos também a questão de como a carga cognitiva ela acaba sendo facilitada, digamos assim, durante esse processo de fazer um bom plano de tutoria, tá? E é isso, gente. Finalizamos a nossa aula. E aí eu queria ai, meu Deus. Gostaria de deixar para vocês a partir de amanhã a gente tem a nossa primeira atividade em grupo, tá? A gente vai colocar essa atividade durante o dia, não sei exatamente que horas, mas durante o dia a gente vai colocar para vocês quais são as regras dessa atividade. O que eu posso falar para vocês é que ela vai durar um mês, certo? E bem de boa, bem tranquilo, não é nada, meu Deus, vou me acabar. Não é bem tranquilo, tá certo, gente? Então, vocês vão ter bastante tempo para pensar, tá? Vai ter um mês aí. Jordan, vai. Vocês só não podem dormir no ponto, porque se vocês dormirem no ponto, aí realmente vai deixar para a última hora ainda. Tem que ir fazendo aos poucos, tá certo? E é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Fechamos aí, graças a Deus, nossas 8 horas, tá bom? Tchau, tchau, gente. Qualquer dúvida, podem procurar lá no Zap. No horário comercial a gente responde, tá bom? Professora, Oi. quando você finalizar aí a gravação, você me dê um toquezinho que é para eu poder conversar com você. Algumas coisas que eu tô assim com um pouco de